Olá, pessoal. Nesse vídeo de hoje, nós vamos começar o nosso trabalho com redes neurais. Redes neurais, em particular, é uma coisa que hoje está muito em voga, e, e para muita gente é uma ideia um pouco assim, vaga do que ela é. É um conjunto de nós conectados aí num grafo direcionado de operações que parte de uma camada de input até uma camada de saída, né? Aqui, por exemplo, ilustrando uma figura de um cachorro, e aqui, digamos, a rede classifica que isso é um cachorro. Esses elementos básicos da rede neural que nós vamos começar nele. Quer dizer, quem são esses nós? Esses nós são perceptrons. Perceptron foi um modelinho matemático inventado por um professor de Cornell que não chegou a viver o suficiente para ver o sucesso que esse modelo teve agora depois de 2010, 2012. Né? O perceptron é um modelo matemático bastante simples. Dado um conjunto de reais que compõem uma entrada, que tem m valores x, você calcula uma combinação linear afim deles, que seria esse somatório que está aqui, e aplica uma função no resultado que você tem. Essa função é chamada de função de ativação. Então, e daí se dá uma resposta. Essa função, geralmente, ela é não linear, e nós vamos ver depois por quê, que tem uma espécie de estado 1 e estado 2, que seriam, aqui no caso, 0 ou 1, como está aqui mostrado nessa figura. Mas o modelo matemático em si é basicamente isso que está escrito aí. Y é igual a uma função de ativação aplicada a uma combinação linear de peso, ponderada de uma entrada de valores x. Essa função, tradicionalmente, ela tem sido, que as funções que têm mais sido usadas são essa, que é a tangente hiperbólica, o sigmoide, e a função retificada linear, que é ReLU. A ReLU é simplesmente e a função y é igual a x, para x maior que zero, e zero para x menor que zero. A tangente hiperbólica é essa aqui, que vai de -1 a 1, perdão, e a tangente e a sigmoide vai de 0 a 1. São só domínios um pouco diferentes. Bom, só para exemplificar um pouco melhor o que nós estamos fazendo, vamos ver esse exemplozinho, onde os pesos seriam 3, 4 e o bias menos 35, aplicado numa função sigmoide, ou seja, a resposta seria igual a isso que está aí. 1 sobre 1 mais e elevado a menos essa expressão. E se eu olhar agora nos espaços de parâmetros, que seriam os espaços x0, x1, e vamos dizer que nesse espaço eu tenha coletado amostras. Esse x0 e x1 pode ter uma semântica qualquer, pode ser assim, número de horas que eu estudei, número de horas que eu gastei programando, etc. E essa função vai tentar avaliar, por exemplo, se você tem conhecimento suficiente para passar ou não. Então, por exemplo, esse 3x0 mais 4x1 mais 5, o zero dela seria, esse é o z, né? O zero dele seria essa reta que está aqui, né? Isso aqui é uma reta da forma x mais by mais c igual a zero. O a e o b carregam a componente da normal, no caso, os pontos que estão na direção da normal, do lado da normal do hiperplano, são pontos que dão respostas positivas, e os pontos que dão do lado negativo dão distâncias negativas em relação à equação do plano. Isso, então, também vai resultar em y aqui maior que meio e aqui y menor que meio, mas rapidamente, né, porque essa função ela é muito vertical. Então, isso aqui seria, assim, digamos, os pontos azuis seriam os alunos que passaram e os pontos vermelhos que não passaram, por exemplo. Esse é o exemplo que eu peguei da internet aqui. Então, no fundo, era um critério de aprovação, 3 vezes x0 mais 4x1 sobre 7 menos 5. Só que aqui não é uma medida de x0 e x1, mas seriam uma coisa mais indireta, por exemplo, número de horas que a pessoa estudou, etc.
Normalmente, os domínios não são como esses simples, são domínios mais complexos que a gente tem que trabalhar, né? Se fosse todo com domínio assim, linear, eu não precisaria dessa componente não linear do sigmoide aqui para separar os pontos azuis dos pontos laranja. Normalmente, você tem quando você faz a amostragem sobre uma resposta, digamos, positiva verde ou negativa vermelha ou qualquer outra coisa, às vezes os números, os parâmetros que você amostra estão numa situação como essa que está aqui. Então, você está, na realidade, a rede que você tem que criar para classificar, quer dizer, que tem que treinar para achar os parâmetros que ela tem para dar resultados, para ir pontos parecidos com verdes, né, com a resposta positiva, digamos isso, com os vermelhos com a resposta negativa, ela é bastante não linear, como vocês veem aqui. Tá? Isso aqui seria olhando procurando uma função z de xy, onde, digamos, z fosse positivo do lado verde e negativo do lado vermelho. Não seria tão trivial assim. Para a gente estudar um pouco melhor como é que um perceptron gera essa capacidade de adaptação que nós estamos falando, vou pegar um perceptron só, com uma entrada apenas, que seria esse perceptron que está aqui, que daria essa expressão. Vamos plotar essa função e vamos variar os valores de W e de B. Você nota aqui no gráfico da esquerda que quanto mais W cresce, mais a função vira abrupta e se torna mais próxima da função degrau. E o B, mais ou menos, caracteriza o deslocamento de onde a ativação ocorre. Aqui, no caso, ela ocorre mais para lá ou mais para cá. Por que eu quis criar esse exemplo? Porque das ideias básicas que a gente tem é que esse modelo de perceptrons, de redes de perceptron, ele é mais ou menos capaz de representar qualquer coisa, qualquer função matemática. Aqui, no caso, nós estamos tratando uma função unidimensional. Vamos dizer que a gente esteja, por exemplo, querendo representar essa curva vermelha que está aqui. E que, para eu representar essa curva vermelha, eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar um conjunto de neurônios que seja capaz de representar só esse trechinho aqui que está destacado aqui em cima. Naturalmente, eu teria outros conjuntos de neurônios que seriam capazes de gerar esses outros retângulos que seriam a aproximação da função. Essa redezinha que está aqui, que é mais ou menos uma duplicata daquele slide anterior, eu posso criar um neurônio, que é esse que está aqui, que tem uma ativação que começa nesse ponto aqui, ou seja, nesse ponto aqui, e em vez de 1, eu vou multiplicar por g, pelo valor da função nesse ponto. E vou passar adiante para esse último neurônio que eu vou falar daqui a pouco. Vou criar um outro perceptron aqui embaixo que vai gerar uma mesma função step, né, degrau, só que uma começa aqui e a outra começa aqui. Então, uma função vem aqui, começa e desenha, a outra vem até aqui, começa e desenha também. Então, seria o dobro a partir daí. Mas, em vez de eu botar o mais, eu ponho menos. Então, ele varia, ele voltaria a zero. Então, essa rede aqui, combinando, criando mais um perceptron aqui com uma função de ativação linear na saída, eu conseguiria representar esse pedaçozinho aqui. Isso é uma ilustração da ideia de como esse modelo ele vai ser flexível para se adaptar a qualquer função em qualquer dimensão. Isso que é a coisa mais interessante desse aproximador de funções que são as redes neurais. E aqui chama-se a atenção de que se não fosse essas funções de ativação não linear, nós não conseguiríamos fazer essa adaptação que a gente acabou de fazer, porque se não tivesse as funções não lineares, toda a rede seria uma combinação linear, e combinação linear de combinação linear continua sendo uma combinação linear. Então, todas as funções seriam lineares.
Então, ela aproximaria assim, um subespaço muito restrito do conjunto de funções. Bom, o que nós vamos mesmo nos dedicar é a esse modelo de rede multilayer perception. Tá? A multilayer perception é uma organização desses neurônios aonde em camadas, com uma ideia assim de que uma primeira camada é uma camada de entrada, a última camada é a camada de saída e a nomenclatura que se dá para as camadas que estão no meio são as camadas escondidas. Mas são camadas intermediárias. Quando a gente diz que ela é densa, a gente quer dizer que todos os neurônios de uma camada estão conectados com todos os neurônios da camada seguinte, o que gera esse número enorme de conexões que a gente vê aqui. Tá? Ela poderia não ser densa e não ter essas coisas todas. É interessante notar que o vetor de entrada é um vetor de números, é um conjunto de números, né, ordenado, obviamente, de números reais. Esses outros pontos são núcleos que são perceptors, ou seja, em cada um deles você teria um somatório das contribuições que chegam a eles com seus devidos pesos, mais um certo bias, que depois é aplicado uma função de ativação em cima dele. Então, essa é a ideia dessa rede multilayer perception densa. Tá? Essa rede multilayer perception densa vai ser o objetivo do nosso estudo, né, agora. Tá? E ele é dividido em camadas, porque, na realidade, digamos, o que a gente faz é primeiro tratar a camada de entrada e calcular todos os resultados que vão ser dados por esses neurônios que estão aqui, todos os y que vão ser esses neurônios, ou seja, 5 elementos aqui entram e aqui agora eu tenho 7 resultados. Esses resultados da primeira camada escondida, eles vão para a segunda camada, ou seja, essas duas camadas marcadas em vermelho são as mesmas, eles vão para cá, para a segunda camada, onde é de novo feito para cada neurônio essa avaliação dessa função que está aqui em cima. E isso se segue passo a passo até chegar no final da rede, na camada de saída, onde você obtém a resposta. Tá? Então, a ideia da rede neural multicamadas, né, da MLP, é que já cria uma estrutura simples para a gente começar a trabalhar nela. Tá? Esses números 5, 7 aqui, 7 aqui, o 3 camadas, 5 camadas, isso é arbitrário. Mas esse conceito de que uma camada depende da anterior e que a dependência se faz por aquele processo é o que define a multilayer perception. Tá? A ideia geral do treinamento de uma multilayer perception é a que nós vamos explicitar agora. Você pega uma camada de entrada, onde você vai ter um vetor. No caso aqui, eu vou pegar um NumPy array, que vai ser uma matriz, cada linha é uma amostra. Né? Então, eu tenho B amostras aqui de pontos que eu estou mostrando. No caso aqui, eu estou entrando com 5 entradas, aqui, esses 5. Esse número vai ser processado e chegar aqui na primeira camada usando um conjunto de pesos que estiverem aqui, que inicialmente são criados assim randomicamente, são selecionados de forma randômica. E aí chega aqui nesse processo. Mesma coisa acontece para cá até chegar aqui no final. No final, você vai ter a resposta que você prevê. Quando você está num processo de treinamento supervisionado de uma rede neural, o que a gente faz, no fundo, é conhecer para um conjunto de pontos de entrada a resposta que a rede deveria dar. Como eu conheço X, conheço Y bar, Y estrela, perdão, eu vou poder avaliar qual dessas respostas está certa ou está errada, porque eu tenho uma medida de erro. Essa medida de erro é que vai saber se eu convergi ou não convergi. Se eu tiver errado, eu vou agora, nessa fase, calcular esse erro. Vamos dizer, não convergi, está errado. Então, como é que eu vou agora fazer? Eu vou usar o método do gradiente descendente. O que é o método do gradiente descendente? Eu vou pegar o gradiente e vou mexer nesses parâmetros W e B da rede toda, né?
para que eles se ajustem para dar uma pequena redução no erro, que é andando a taxa de aprendizado um pouquinho para baixo, como a gente viu no vídeo anterior. Então, mas uma coisa interessante é que a gente tem, e a gente fica fazendo isso só para até a hora que você converge, ou até a hora que você exaure seu dataset de treinamento. Então, só para ter uma ideia assim, mais geral do que é o processo da rede seria esse que está aqui. Eu tenho uma rede, essa rede, eu tenho, por exemplo, uma camada, seria fazer esses cálculos daqui. Esses cálculos aqui eu podia fazer matematicamente, usando a NumPy, que tem uma boa implementação em Python, principalmente quando você não usa forma, chama direto as funções dela para exercer, com essa expressão que está aqui. Nessa expressão, a gente primeiro calcula o Z, que seria o somatório, o resultado somatório, fazendo aqui estão as amostras, em vez de ser AX, aqui está X vezes A, porque normalmente, às vezes, nesses datasets já preparados, cada linha é uma amostra, vem de uma tabela Excel, de alguma coisa, onde a gente lê, a entrada está dada por linhas. Então, eu tenho M características, M, aqui no caso teria 2, mas M entradas no vetor de entradas. Aqui eu teria o vetor de pesos, que seria o número de linhas é o número de entradas, e o número de colunas é o número de saída, é o número de Y que você vai ter de saída. Tá? Então, você calcula esse Z, depois calcula esse Y, aplicando uma função, aquela função de ativação direta em cada uma das componentes do Z. Isso seria fácil de implementar em Python e seria uma maneira de a gente entrar. O problema é que, se você pegar para a fase seguinte, o que acontece na fase seguinte? Na fase seguinte, você chega com essa resposta até aqui no final. Com ela aqui no final, você tem a resposta dada pela sua rede para as diversas amostras e as respostas esperadas para essas amostras. Tá? Perdão, aqui deveria ser B também. Então, você vai fazer o quê? Você vai ter que comparar uma com a outra para saber se você tem um erro ou não. Qual é o erro que você tem. Tá? Então, o que nós temos que avaliar é essa expressão que está aqui. Tá? Por exemplo, existem muitas medidas de erro e elas, na realidade, dependem muito do tipo de problema que a gente está tratando. Nós vamos fazer um vídeo especificamente sobre tipos de medida de erros mais adequados para cada problema. Mas nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que eu pegue a mais simples dela, que é a média aritmética dos erros quadráticos. Né? Se eu pego essa função de erro, eu vou e verifico se ele é grande ou não. Se ele for grande, eu vou precisar consertar os pesos dessa rede. Tá? Então, como é que eu vou consertar o peso dessa rede? Pegando o gradiente dessa rede, desse erro, em relação a cada um dos parâmetros que tem aqui. Né? E para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o gradiente em relação a essa variável y que está aqui. Se eu tenho essa expressão para medir erro, essa expressão de gradiente que está aqui é simplesmente uma derivada desse erro em relação a uma dessas componentes. Vamos dizer que se fosse em relação a y1, ou primeiro, ou qualquer que fosse o y, seria a derivada desse somatório que está aqui. Só que quando você deriva, como esses y são independentes, quando você deriva, por exemplo, se eu estiver derivando em relação a y1, o y2 é constante, o y não depende de y1, então a derivada vai dar zero.
Então, com isso, na realidade, quando eu derivo em relação a J esse somatório, apenas o termo que seria YJ menos YJ estrela ao quadrado é que seriam, que variariam com YJ. Então, e aí, quando eu fizer essa derivada, né, de um número ao quadrado, é 2 vezes o valor da expressão vezes a derivada do que está dentro da expressão, que, no caso, derivar essa expressão aqui em relação a YJ dá 1. Então, essa seria a medida de erro. E essa medida de erro eu poderia... perdão, essa não é uma medida de erro, essa é uma medida do gradiente, da derivada do erro em função a uma componente YJ que está aqui. Quanto que ela dá de diferença no erro. Tá? Aqui estaria a expressão dela em relação a todas as componentes. Essa seria o gradiente do erro em relação às diversas componentes Y. Essa expressão também pode ser escrita de uma forma bem simples, usando, seria simplesmente o valor que eu obtenho, menos o valor que eu esperava, dividido multiplicado por 2 sobre n. Esse daí vai me dar o gradiente em função dessa última variável que está aqui, dessa rede. Aqui estaria uma maneira que a gente usa para colocar essas funções em Python. Nota que, se você estiver usando algum for nessas coisas, você vai estar renunciando à possibilidade de usar a vetorização que a NumPy Array dá, que é muito importante ser usada, porque o Python deixa de ser eficiente quando os dados crescem. Tá? Então, aqui está o mean square error, que é simplesmente a NP power da diferença desses dois NumPy arrays elevado ao quadrado. Tá? E feito a média sobre eles. E aqui está aquela outra expressão, que é 2 vezes sobre NN, isso aqui, o predito menos o realizado. E você retorna aqui o gradiente da saída. Então, esse é esse primeiro cara e esse é esse segundo cara que a gente já viu anteriormente. Naturalmente, a gente vai ter que usar aí, nesse caso, a regra da cadeia. E a regra da cadeia, por quê? Porque o que acontece... que a regra da cadeia aparece aqui? Você tem que... Os resultados dessa primeira camada são função desse x daqui. O resultado dessa segunda camada são funções desses caras que estão aqui, que, por sua vez, são funções desse outro cara que está aqui. Da terceira camada é função disso, que é função disso, que é função daquilo. Então, é uma função composta uma atrás da outra. E a gente sabe que, quando a gente, pela regra da cadeia, quando você quer calcular a derivada por exemplo, de h em relação a x, que seria, por exemplo, daqui em relação a lá, você vai ter a derivada nessa camada, aplicada no x que chega nessa camada, mais a derivada da camada anterior, que vai assim sucessivamente. Então, o que ocorre é que essas derivadas elas se tornam um produto de derivadas à medida que você vai indo de frente para trás. Primeiro você calcula essas derivadas, depois calcula essas, depois essas, depois essas. Tá? E quando a gente coloca na camada de backpropagation, por exemplo, já uma camada que tenha incluindo a função de ativação, essa seria necessário que eu, conhecendo o gradiente em relação a esses y, conhecer o gradiente em relação a esse x, ou conhecer esse gradiente em relação aos w's ou ao b. E é mais difícil eu explicar e é mais difícil eu implementar se eu não usar uma pequena modificação nesse processo aqui. A modificação que vários autores já propuseram e que é muito interessante consiste em você colocar, em vez de tratar uma camada de perceptron como uma só, você tratar como duas. Uma que seria uma camada uma camada densa, que seria essa, por exemplo, aqui, fully conditional, que só teria a parte da soma, da combinação linear da soma com
o termo de bias, e outra camada que seria simplesmente pegar a saída dessa, vir a entrada dessa, e cada uma delas passa pela função de ativação. Então, eu teria que implementar, cada vez que eu fosse dizer que eu quero uma camada totalmente conectada, né, densa, entre duas, eu criaria uma função, uma camada só com a função de, digamos, com somatório, que ela seria uma camada linear, e depois os resultados dela eu passo para outra. A combinação das duas é exatamente igual à camada anterior que eu tinha, mas essa vai ser mais simples da gente implementar. Então, e depois agora nós vamos entrar aí numa implementação que eu vou começar a falar no próximo vídeo, porque esse vídeo já está ficando um pouco mais longo, onde eu quero tratar, então, de como implementar, de fato, uma rede multi-layer perception. Obrigado.